tudo bem com todos? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje temos uma nova companhia, daqui a pouquinho eu já apresento para vocês, porque antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilhar, curte aí, dá o teu joinha. E como eu sempre peço, né, pessoal, quanto mais nós compartilharmos, mais chance nós temos de chegar em pessoas que possam estar precisando dessas informações, desse apoio, desse acolhimento. Então, esse projeto não teria sentido se não fosse para alcançar pessoas que, de repente, até se sentem tão sozinhas nesse contexto da educação especial. Hoje nós temos como companhia o psicólogo Eduardo Domingues. E, Eduardo, é um prazer muito grande te receber aqui no canal. É com muita alegria que a gente tem esse bate-papo de hoje. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho do teu trabalho para o pessoal te conhecer melhor. Ok. Em primeiro lugar, é uma alegria imensa poder participar, então te agradeço pelo convite. Né? E eu sou psicólogo clínico, trabalho especialmente com adolescentes e adultos, e tive a grata satisfação de ter feito meu estágio profissionalizante numa escola, né? Numa escola do estado, na cidade de Porto Alegre, onde eu trabalhei com adolescentes durante um ano todo, assim. Então, isso me deu uma experiência fantástica, né? E lidando com os adolescentes na escola, também com um grupo de professores, com os familiares desses adolescentes, isso sempre me causou, me motivou muito para mim buscar entender essa relação que é muito complexa, né? Entre aluno, professor e familiares e funcionários de escola. Então, eu diria que toda a comunidade escolar. E quando a gente pensa a psicologia no contexto escolar, eu acho que a gente deveria pensar nisso, assim, né? Em fazer esse atendimento a toda a comunidade. E a gente sente que há muitas falhas nisso, assim. Então, acho que o nosso papo vai render bastante hoje. Muito obrigado, Silvana, pelo convite. A gente que agradece. A gente tem comentado aqui no canal, né, da questão da rede, né, dessa rede multiprofissional, né, tantos envolvidos, né, e aí veio o que tu disseste, então, além dos profissionais da saúde, né, o pessoal lá da escola, né, que está diretamente envolvido com a família, né, tão importante. Bom, pessoal, o bate-papo de hoje, ele vem a partir de 3 filmes que nós sugerimos aí na página, lá no Facebook. Quem acompanhou essa semana a página viu que tem trechos desses filmes que são Extraordinário, Como Estrelas na Terra e Por Lugares Incríveis, né? Os 3 filmes estão dentro desse contexto da inclusão, né? E para quem não assistiu, eu indico que assistam, porque os filmes são realmente, eles são muito legais, eles trazem inúmeras reflexões. E, Eduardo, é disso que a gente vai falar, né? Sobre esses papéis que cada participante vivencia nesse contexto, não é? Principalmente os diretamente envolvidos, que geralmente são pais e irmãos, né? Assim que tu falasse um pouquinho dessa caminhada cheia de desafio e aprendizagens, né? E dessas incertezas, dessas angústias, as surpresas positivas que toda essa trajetória traz, né? E que a gente sabe que nem sempre são momentos fáceis, né? São momentos que precisam ser muito bem acolhidos. Então, que tu falasse um pouquinho como que a psicologia acolhe todos esses sentimentos e emoções que envolvem os participantes desse processo. Ok. Vamos falar um pouco, assim, dessa psicologia um tanto que idealizada, né? Como que ela deveria acolher. E a gente sabe que sempre entre a idealização e aquilo que é a realidade, existe uma distância, né? Às vezes uma distância muito grande. Para além da minha experiência como psicólogo clínico e com essa experiência que eu tive no meu estágio nas escolas, eu também sou pai de 4 filhos, né? Então, quando eu estava ali assistindo os filmes, em muitas situações daqueles filmes me remetia à época que os meus filhos estavam lá na escola, desde a primeira filha que entrou na escola, e os 3 primeiros filhos, que já são adultos, eu acompanhei eles diretamente na escola. Fazia sempre parte do conselho escolar, do CPM, que eu já nem sei mais se ainda existe em escola, né? Que é uma instituição antiga, né? E uma questão extremamente importante são as expectativas que nós criamos em relação às nossas crianças quando as levamos para a escola, né?
E há uma idealização que faz parte da nossa cultura, de que nós queremos que os nossos filhos sejam bem educados, para que eles possam ter uma carreira de sucesso, e essa carreira de sucesso está diretamente ligada nessa nossa idealização a ganhar dinheiro, né? A ter uma posição social de destaque. Então, eu lembro que a gente tinha uma preocupação enorme de ir na escola buscar os boletins dos filhos e esperar que a professora dissesse que ele era um dos melhores alunos da classe, se não o melhor. Quando a professora dizia para uma mãe, né, ela saía, fazia questão de divulgar esta notícia. E desde lá, com essa experiência dos meus filhos na escola e nas escolas, quando eu participo hoje de alguma atividade que ainda que me convidam, né, eu reparo muito, e também na clínica, né, atendendo adolescentes, essa pressão que existe sobre a criança e sobre esse adolescente de atender às expectativas de um ideal. E o quanto isso é sofrido para eles. E o quanto é sofrido também para as famílias quando elas descobrem que o seu filho não vai ser o ideal, né? Quando ele é chamado na escola, diz, olha, a gente acha que o teu filho tem algum problema, que talvez tu deva buscar ajuda. E é assim que a gente fala, é um problema, né? Então, ser diferente na sociedade que nós vivemos atualmente é um grande problema. E aí, cada ator desse processo, ele tem a sua visão. Então, tem o ponto de vista do professor, né? Que a gente pode ilustrar como sendo o ponto de vista da escola, embora às vezes sejam um pouco diferenciados. O ponto de vista dos pais. E o último ponto de vista, às vezes, que a gente vai escutar é do ator principal, daquele que é colocado nesse papel, digamos assim, de doente, né? Exato. E eu costumo dizer que hoje esse nome que a gente chama de paciente, né, para essas pessoas que têm alguma dificuldade, esse nome encaixa perfeitamente, porque as pessoas que têm qualquer característica diferente daquilo que é considerado normal, né, daquilo que é da norma, elas precisam ter muita paciência para elas poderem aturar os normais, que não é fácil. Exato. E pegando o gancho aí da tua fala, né, justamente por uma parcela da sociedade, né, culturalmente, como tu disse, considerar que é um problema, né, nós percebemos na escola que muitas famílias elas se colocam na defensiva quando se propõe um diálogo, na posição de contra-ataque mesmo, né, ou de outra forma, elas já estão tão machucadas, né, que elas são de uma apatia, de uma submissão que impressiona, assim, realmente sem voz, né? Mães que nos chegam e no primeiro acolhimento elas não conseguem nos olhar nos olhos, né? Porque o que eu acredito, né? Vamos ver o que tu acha, se tu concorda, né? Tem a questão aí da construção da representação social bem forte, né? De se colocar em um lugar de pertencimento ou não, né? Que uma parcela da sociedade faz que esses sujeitos acreditem, né? Essas famílias acabam acreditando não merecer estar da mesma forma que outros em alguns espaços por causa do seu problema, como tu disse. Uhum. Exatamente isso. A grande dificuldade que eu vejo na questão hoje do manejo, né, com os transtornos mentais é o fato de que ele não tem um marcador biológico, né? Então, nós estamos lidando com a subjetividade. E a nossa subjetividade ela é construída ao longo da vida, ao longo das nossas experiências, das experiências vivenciadas, tanto as boas quanto as más, né? E aqui eu gosto muito de citar sempre o Friedrich Nietzsche, né, que ele dizia assim, a vida sem sofrimento não teria a menor graça. Ele queria dizer que se todas as coisas sempre funcionassem bem, tudo desse certo, ia ser muito chato, porque nós não teríamos desafios. E hoje, quando uma criança ela é apontada como sendo fora da norma, eu vou trazer aqui já o filme já para o nosso debate, né? E o filme Como Estrelas na Terra, quando o pai do menino se depara, primeiro que aquele menino naquela sociedade extremamente conservadora, ele não foi diagnosticado, né? Ninguém olhava para ele, mas para um pouquinho, ele tem uma maneira diferente de perceber o mundo. E isso não era colocado. E aqueles pais simplesmente desesperados quando o professor dá para ele a notícia, eu acho que o teu filho tem dislexia, que era um problema que aquele professor já tinha vivenciado. E aquele professor já trabalhava com crianças ditas especiais, assim, no sentido de crianças problemas, né? Com algum transtorno mental. E aquele professor olha para a criança e ele olha para a criança sem essa conotação da doença.
Pelo contrário, ele olha para suas potencialidades. Exato. E eu acho que hoje a grande dificuldade, Silvana, é exatamente essa, de que nós, culturalmente, nós não somos preparados, ensinados, treinados para ver saúde. Nós já estamos numa sociedade tão adoecida que o que importa para nós é a doença. E a doença, quando ela se trata de um transtorno, desse dito transtorno mental, ela nos envergonha, ela nos humilha, ela nos rebaixa, né? Isso independente de classe social. Né? Aliás, nas classes sociais mais abastadas, eu diria que é mais difícil ainda a convivência. Essas crianças, então, não encontram um espaço a não ser que elas possam ser colocadas na norma. E aqui uma questão extremamente interessante para a gente tratar na clínica, que o psicólogo ele tem que ter um olhar aguçado para entender que tipo de estratégia que ele vai usar com aquela criança. Porque, às vezes, a única estratégia aceita pelos pais são as estratégias adaptativas, que são aquelas que a gente vai tentar colocar essas crianças no máximo possível dentro da norma, colocar elas numa forma, né? E, às vezes, né, eu diria que aquele menino, aquela pequena estrela no céu, quando ele faz os desenhos deles maravilhosos, as coisas que ele consegue construir, né, a partir de elementos da natureza, a partir de elementos que surgem na frente dele, que denotam que ele tem um nível de criatividade muito acima da média. Então, crianças acima da... Todos os que saem da curva, via de regra, né, quando a gente faz a curva de Gauss, lá os 10% da esquerda, que são menos favorecidos do ponto de vista da cognição, da inteligência, e os 10% que são extremamente favorecidos também são doentes, também fogem da norma. Né? E a gente, via de regra, não sabemos como lidar com isso. Então, essa questão toda da inclusão, ela ganha uma importância fundamental no sentido de nós colocarmos elas em todas as discussões das escolas. Desde a formação de professores, desde trabalhos feitos de informação junto com as famílias na área da saúde, né? Para que a gente não sobrecarregue essas crianças. Porque, às vezes, ela tem uma diferença da outra que é muito pequena, mas aquilo começa a ser enfatizado no seu convívio familiar, no seu convívio social, no convívio com as outras crianças na escola, e aí elas são taxadas, né, de burras, de diferentes, de alguma forma, elas acabam sofrendo bullying, e eu acho também que tem que vir a discussão, de uma maneira muito forte, o papel do professor nesse trabalho. Porque quando o Estado, vamos falar aqui do Estado brasileiro, decide colocar a inclusão, né, como uma questão extremamente importante para a educação, essas crianças são colocadas dentro da escola dita normal e ninguém é preparado para recebê-las. Né? Então, como é que tu vai avaliar uma criança que tem uma deficiência, por exemplo, na escrita, uma criança que é disléxica, né? Ocorre com ela exatamente o que o filme ilustra muito bem, assim, né? As letras dançam diante dela, né? Um P e um B não faz muito sentido para ela, assim, né? O que ela vai colocar. E aí, como que o professor vai ficar atento a uma, duas, três, quatro crianças? Tu pode ter uma criança disléxica, né, na tua sala, tu pode ter um autista, tu pode ter um Down, né? Outras crianças, tirando aí as questões mais comuns, né, como depressão, como ansiedade, TDAH, né? E o professor, naquele universo de 30 anjinhos, né, que ganharam ultimamente o apelido de capirotos, né? Eu converso muito com professores assim, eu tenho um capirotinho lá, assim, e isso é interessante. Mesmo que a gente fale dele, o capirotinho com carinho, né, que a gente gosta daquela criança, há uma questão aí da cultura que faz com que essa criança já esteja reconhecida a partir da norma como alguém diferente que não se encaixa. Aí vem os rótulos, da questão dos Exatamente. rótulos, né? A criança que a autoestima dela é derrubada, né? Porque ela é aquela criança aquele que não acompanha, aquele que não desenvolve como eu gostaria, aquele que não aprende. Exato. Na verdade. Então, e aí vem uma questão extremamente complicada de lidar com os pais, né? Então, o pai daquele menino, quando ele recebe aquela notícia que o filho dele tinha aquela dificuldade,
e que, portanto, ele levaria mais tempo para aprender aquelas coisas do que as outras crianças, a pergunta que ele faz para o professor, mas como é que ele vai competir? Né? Porque a nossa sociedade é essa. Nós, via de regras, todos nós, nesse sistema social que nós resolvemos colocar em prática de vida, né? Que é a nossa sociedade, todos nós somos treinados desde que nascemos para produzir e para consumir. Né? Quando a gente não se enquadra dentro desses preceitos, nós somos considerados, então, fora da norma. E aí a psicologia é chamada, e a psicologia fez esse papel lá nas décadas de 60 e 70, de trabalhar exclusivamente de uma forma a adaptar aquele sujeitinho que apronta na aula. Eu tinha comentado contigo antes de nós iniciarmos que a nossa colega que participou semana passada, ela trouxe uma questão, né, de que os nossos alunos que estão no foco são aqueles que a gente chama de arteiros, os capirotos, porque eles são muito rápidos, né? Mas, via de regra, os alunos que vão apresentar problemas de ordem emocional, né, ou de distúrbios mentais, são aqueles extremamente quietos, que não conseguem se expressar da maneira como os outros. Então a gente vê no filme Como Estrelas na Terra aquele menininho que ele se isola a partir do momento que ele vai para a escola, porque ele não consegue interagir, ele não entende a mesma coisa. A percepção dele de mundo é outra, e embora fosse uma percepção maravilhosa, né? Eu assistindo os filmes, eu sou extremamente emotivo, assim, e tem uma carga emocional muito forte, né? Não tem como a gente não se emocionar muito com aquela situação. Sim. E aí uma questão que eu acho importante, nós precisamos criar uma linguagem de comunicação com os pais, com os familiares, com as pessoas que convivem com essas crianças, de forma que todas elas passem a entender que existem outras formas de perceber o mundo, que há outros lugares de se olhar para o mundo. É por isso que nós temos pontos de vista diferentes, né? E que a criança, uma vez que ela apresente uma dificuldade, por exemplo, lá de descalculia, ela não consegue somar, ela não consegue fazer as tarefas da matemática, ela tem outras coisas fantásticas. Às vezes ela vai se dar muito bem na música, na arte de uma forma geral, né? Então... Exatamente. E infelizmente, né, essa questão, quando ela não é enxergada na criança, né, isso anula, né? Temos inúmeros atendimentos que nós fazemos lá em sala de recurso, e é o que eu acabo fazendo na clínica, na psicopedagogia também, que essas crianças, elas chegaram numa forma de apatia e de não acreditar em si mesmas, né, que esses talentos e essas habilidades, eles são anulados. Porque o que ele ouve normalmente, né? Esse aí, ele não quer fazer nada. Tudo que tu traz, só que tudo o que tu traz não é tudo que ele entende. E é aí, por isso que eu considero esses bate-papos tão interessantes e importantes, e porque eu peço que as pessoas compartilhem para que chegue cada vez mais, porque às vezes, como tu disse, o professor, ele sequer teve a oportunidade de pensar, de refletir da maneira que a gente está aqui conversando. Exato. Agora, a tua fala me trouxe a memória do filme Por Lugares Incríveis, quando o Flint convida a menina para subir numa pedra. E ele diz que nós estamos no lugar mais alto da cidade, né? E o mundo daqui é maravilhoso. E aquela menina, ela achou estranho, ela achou aquilo até meio ridículo na hora, né? Foi uma gargalhada. Mas quando chega o final do filme, o depoimento dela é exatamente esse, que aquele menino conseguiu mostrar para ela que o mundo é maravilhoso de vários lugares, que nós não precisamos estar diante de uma das 7 maravilhas, das 8 maravilhas do mundo para poder perceber a beleza desse mundo. A gente pode perceber a beleza desse mundo a partir da nossa casa, a partir do nosso quarto, a partir do nosso pátio, a partir da sala de aula da escola, como o menino Como Estrelas na Terra conseguia fazer aquelas criações dele de qualquer lugar onde ele estivesse, né? Então, há uma percepção que o professor dele traz, e aqui eu queria trazer uma questão para a nossa conversa, que eu acho que é primordial para a gente colocar hoje nas nossas discussões, que é a questão do afeto. Exato. Quando aquele professor olha para aquele menino, percebe a maneira como ele percebe o mundo,
percebe a maneira como os pais tratam ele, como os professores tratam ele, o que acontece com ele? Ele olha para aquele menino e se enxerga. Tanto que ele fala para a colega dele da outra escola especiais, né? Eles, encontrei uma coisa muito diferente, sabe o que foi? Encontrei eu mesmo, né? Me encontrei comigo lá na minha infância, porque ele tinha passado pela mesma situação. E naquele momento ele é afetado. Exatamente. E eu acho que a nossa sociedade hoje extremamente individualista, né? A gente tem visto isso aí agora nessa questão da pandemia, todas as discussões que se estabelecem nas redes sociais, as pessoas estão afirmando algumas coisas sem o mínimo conhecimento disso e recebendo algumas informações que não são confiáveis e assumindo isso como verdades. Então, a verdade do pai daquele menino que tinha dislexia era a experiência do filho mais velho, que era o melhor aluno em quase todas as matérias, que se dava bem nos esportes, que se dava bem nas artes, entende? Que é o sujeito idealizado, né? E aquele menino com uma criatividade gigantesca, maravilhosa. Quando o filme inicia, ele está ali num córrego ali, né? Que parece ser um esgoto ali da escola dele. Ele fica olhando aqueles peixinhos, né? E ele entra para dentro ali e ele consegue enxergar no fundo daquela água, né? Daqueles girinos que estavam por ali, um mundo maravilhoso, um universo gigantesco. E ali ele voa. E o afeto e a falta de afeto nos tira esse olhar. Isso. Então, a falta de afetividade que nós estamos vencendo hoje na nossa sociedade, ela nos massacra do ponto de vista psicológico, né? Ela nos deixa desorganizados mentalmente, desorganizados emocionalmente, e nós não sabemos lidar com a própria emoção. Então, aquele pai tem um momento que é muito marcante, que ele vai na escola falar com o professor e ele não tinha visto o filho. Quando ele sai, o filho dele estava lendo uma placa. E ele nunca tinha visto o filho ler, porque o filho não sabia ler, né? E ele é tomado de uma emoção e ele não consegue abraçar aquele filho porque ele não sabe lidar com essa emoção. Então, é a mais pura falta de afetividade, né, que nós estamos vivenciando na sociedade e que eu acho que a gente precisa, em todas as nossas relações hoje, é possível ter afetividade, inclusive em relações comerciais. Quando eu vou vender ou comprar alguma coisa, né, fazer um negócio com algum conhecido meu, de alguma coisa minha, eu posso colocar afeto naquilo pensando assim, eu tenho que estabelecer um preço que seja justo para mim e para ele. Não só para mim dizer, eu comprei por 10 e vendi por 15 e achar que eu levei uma vantagem, né? Então, aquela criança olhava, ele enxergava o mundo dele era um mundo extremamente afetivo, extremamente emocional e justo. E falando então aí nessa troca, né? Essa troca de afetividade, a gente chega nas mães, né? Na mãe particularmente, muitas vezes essa mãe ela não é a principal cuidadora, mas sim a única cuidadora, né? Pois é bem comum que essas mulheres elas sejam solitárias nessa caminhada, abandonadas até, né? Elas sofrem uma sobrecarga, né? E ainda, em alguns casos, se veem como incômodo nos ambientes, né? O que a gente comentou ali, então, já anteriormente, quanto às questões de pertencimento e tal, né? Em relação a isso, ainda se ouve discursos muito cruéis, e aí vem, ligando com o que tu falou agora dessa troca, né? De, ela quer largar o filho aqui com a gente se mandar, daí é muito fácil, né? E eu sempre me pergunto, quando eu ouço isso, é fácil para quem, né? Esses espaços, seja escola, ou seja lugares de AE, né? Às vezes é o único lugar que essa mulher, porque sim, né? Ela não é só a mãe do fulaninho, ela é a mulher, né? A pessoa, às vezes é o único espaço onde ela confia e tem condições de deixar o filho um turno, 2 horas, 1 hora, para poder olhar um pouco para ela, fazer alguma coisa dela, né? Então, essa questão do lugar desta mãe, que às vezes só vai ter a escola como um local seguro para deixar o seu filho, ela é extremamente importante no sentido de que esta mãe também está vivenciando uma dificuldade gigantesca
pelo problema que o seu filho apresenta, que tira ela também do lugar daquela mãe considerada normal, daquela mãe considerada a mãe ideal, né? Lembrando a passagem do filme, quando aquele casal larga o menino na escola interna, né? Eu estou falando aqui de Como Estrelas na Terra, aquela mãe que abriu mão da carreira dela para cuidar dos filhos, para que os filhos tivessem a melhor educação possível, ela se pergunta em algum momento aonde foi que eu falhei, né? E na nossa sociedade hoje, parece que ter um filho com alguma diferença das outras crianças remete especialmente às mães uma certa responsabilidade por isso, né? Algo que ela tenha cometido de equívoco durante a gravidez ou depois do nascimento do filho, algo que ela não tenha conseguido observar naquele filho desde que nasceu. E nós temos culturalmente, né, uma responsabilidade gigantesca colocada sobre as mães em cima da educação dos filhos, né? Que embora essas mães hoje, a grande maioria delas, né, já sejam arrimo da família, porque muitas delas não têm mais o marido, não participa mais da educação, da criação, enfim, deste filho, essa responsabilidade não saiu sobre elas. Então, ela chegar na escola, e a gente tem essa questão que tu colocaste bem, né, Silvana? É muito fácil para uma mãe chegar, largar o filho lá e vai embora. Não é fácil, não. E aí eu acho que aqueles de nós, profissionais da área da educação, da saúde, professores também, devem se remeter àqueles que têm filhos, né, a sua condição também de pais. Como eles enfrentariam essa situação? Qual a diferença que eles teriam desta mãe nas atitudes dela de ter que largar aquele filho? O quanto que a gente não consegue perceber que aquela mãe se sente humilhada, que ela se sente insuficiente e ela precisa ainda trabalhar muito para dar conta de dar o mínimo de dignidade para essas crianças. Então, eu acho que a gente precisa fazer também um trabalho muito forte na educação, e aqui eu quero colocar em toda a comunidade escolar, né, no sentido de a gente acolher essas mães, né, de pensar naquilo que elas estão passando, nas dificuldades que elas enfrentam, quando elas têm que deixar o seu filho lá e elas se sentem insuficientes e elas são consideradas insuficientes pela nossa sociedade. Então, eu fico imaginando a dor que elas devem passar, o sofrimento que elas carregam, às vezes, ao longo de uma vida inteira e que, às vezes, fazem com que algumas não consigam suportar e, por fim, acabam até desistindo desses filhos. Acho que aqui fica a nossa pergunta, então, para quem está nos assistindo, né? É fácil para quem, né? E por falar em não ser fácil, né? Falando agora propriamente da pessoa com deficiência, né? Do estudante com deficiência, né? Consciente da sua condição, para mim, eu os enxergo, é um ato de coragem enorme ele enfrentar o ambiente escolar, né? Com os inúmeros desafios que a gente sabe, a importância do acolhimento, do respeito a esse sujeito, porque às vezes, Eduardo, por exemplo, esse sujeito, ele é o único adolescente que usa fralda nessa turma. Ele é o único adolescente que todos os dias precisa entrar o apoio, sentar ao lado dele, porque ele sequer vira a página do livro, no caso das deficiências de paralisia cerebral, por exemplo, né? Então, assim, trazer a consciência, porque a gente percebe nos filmes ali, tem um momento que as amizades vão se construindo, e até acho que é extraordinário que o menininho convida o coleguinha para brincar, e isso nunca tinha acontecido, né? Vem na minha casa, eu vou na tua. O quanto um comportamento desse jeito, uma atitude dessas afeta toda a família, porque ali foi algo muito rico para todos os participantes desse contexto, né? Então, aqui, eu acho que é muito importante a gente, quando a gente fala da escola mais humanizada, né? A questão da empatia e principalmente a questão do respeito. Muito bem colocado, Silvana. A cena marcante, né, dessa questão aí da amizade do filme é quando o menininho vai saindo e pergunta para a mãe: o fulano pode ir lá em casa? Né? E aí a mãe, claro que pode, e os dois saem correndo. E a mãe fica numa aflição, ela está nervosa, ela está ansiosa, porque ela não sabe como vai lidar aquilo, porque aquilo é novo para ela. Né? Então, olha só
o quanto que é complexo o contexto na vida das famílias que têm crianças com essa dificuldade. O menininho do filme Extraordinário, ele representa a criança que usa fralda, ele representa a criança que tem autismo, ele representa a criança que é diferente das outras, não é? Então, ele entrar na escola, ter que tirar o capacete dele, e aqui uma questão interessante para a gente fazer uma reflexão, Silvana. Ali é uma família, né, muito bem estruturada, né, tanto economicamente como emocionalmente. Aquele menino foi preparado para chegar naquele momento, ele tinha consciência do que ele ia passar, mas ainda assim a emoção é a mesma, ainda está presente, não é? Então, o fato de nós reconhecermos que nós somos diferentes, dessas crianças terem a noção de que elas são diferentes, ainda não é suficiente para elas criarem uma estrutura que as fortaleça para enfrentar esse mundo sem que sejam afetadas emocionalmente. Mesmo nós, ditos normais, não temos essa capacidade, né? Quantas vezes nós nos frustramos, nos decepcionamos, quantas vezes nós dizemos para pessoas: eu não esperava isso de ti, embora eu te conheça há 20 anos, não é? Agora, imagina essas crianças que são tratadas e que são decepcionadas e frustradas pelo conjunto da sociedade. E aí, quando elas encontram, então, um amigo, quando alguém consegue olhar para ela e não enxergar a doença e enxergar o potencial, ela consegue se desenvolver, apesar das dificuldades. Então, eu acho que é extremamente importante nós criarmos um mecanismo de conscientização de toda a comunidade escolar, da importância que tem para a vida dessas crianças, a sua família, a escola, o meio social onde ela convive, e verdadeiramente nós vamos ter que fazer uma revolução, né? Nós vamos ter que buscar, para além deste modo de vida que nós temos hoje de consumir, de produzir e de consumir, nós vamos ter que colocar o afeto nisso. Essa afetividade nos diferencia dos animais. Talvez seja a coisa mais rica que o ser humano possa ter na sua vida, é o afeto. Então, a gente percebe às vezes que algumas crianças, quando elas são acolhidas, essas crianças não vão ter um diagnóstico. Algumas crianças que têm TDA ou TDAH, elas não vão precisar usar Ritalina, porque elas são acolhidas, né? Então, é um trabalho que tem que ser feito, evidentemente, com os familiares, com todo o corpo docente e discente das escolas, e no nosso meio social. Mas se a gente conseguir incluir na escola muito afeto, eu acho que nós já vamos dar um salto grande enquanto sociedade, porque essas crianças vão se desenvolver com uma outra visão. E é importante ressaltar que no filme Por Lugares Incríveis, aquele menino Flint, né, embora ele soubesse da condição dele, ele tivesse um acompanhamento para aquela condição dele, o peso emocional que isso causava para ele era tão grande que ele não suportou esse peso, né? E aí ele comete suicídio no final do filme. Então, nós às vezes não entramos em desespero porque não recebemos o nosso salário em dia, ou porque não conseguimos comprar um produto que a gente queria muito, né? Uma televisão grande, eu vou ter que esperar, e aquilo parece um desespero. A minha vida não vai ser a mesma se eu não tiver essas coisas, ou se eu perder alguma coisa que eu tenho. Imagina a pressão que é sobre a criança que tem alguma deficiência, imagina a pressão que está colocada sobre a família dessa criança, que vai se sentir uma família insuficiente porque falhou em algum lugar, né? Ou ela vai se sentir uma família injustiçada pela providência, né? Por que o meu filho é assim e os outros não são, né? E se elas não forem acolhidas, então é preciso que a gente faça esse raciocínio, né? O acolhimento é para todos, e inclusive para a gente, né? Quando a gente acolhe essas crianças, nós estamos num aprendizado muito grande. E aqui eu vou então parafrasear, embora não seja muito a minha área da pedagogia, né? Nosso grande Paulo Freire, né? Quando eu ensino alguém, eu estou aprendendo, né? Quando alguém aprende comigo, está me ensinando. E eu acho que se a gente tiver essa pedagogia do afeto, se a gente conseguir colocar isso nas nossas relações, nós já vamos estar dando um grande passo para ajudar a minimamente diminuir a pressão dessas crianças, dessas famílias,
dos educadores que têm que lidar com essa questão também, e a gente vai ter uma vida um pouco mais leve, né? Eu acho que o sentido da gente discutir essas questões é isso, assim, nós pensarmos em qualidade de vida e especialmente que existe qualidade de vida para além das questões econômicas desse mundo, dessa sociedade que nós vivemos hoje. Somos o tempo todo ensinantes e aprendentes, não é? E assim que fique muito claro para quem está nos assistindo que essa nossa fala, de jeito nenhum, quando nós sugerimos os filmes, né, e quando nós falamos desse acolhimento, nós pensamos em piedade. De jeito nenhum. Isso. Porque esses envolvidos em todo esse contexto da educação especial não precisam de piedade. Eles precisam de respeito, né, acolhimento e se sentir pertencentes. Eles precisam ser protagonistas. E isso é muito importante. Então, fique claro, né, que a gente não sugere os filmes, não está conversando aqui, porque, pois é, eu falei numa escola mais humana, né? Não é questão de pena, é questão de respeito e empatia, não é? Os desfechos dos filmes, né, eles não são tão positivos os três, né? E aí fica bem claro que em 2 deles, onde as famílias assumem essas realidades, o desenvolvimento é muito positivo em todas as relações, né? E já no terceiro filme, tu acabou de contar, eu ia dizer, não vamos dar spoiler, agora já temos spoiler, mas assistam igual, porque os filmes são muito legais, né? No terceiro filme, onde não se fala no assunto, né? Ele enfrenta praticamente sozinho todas as questões dos transtornos mentais, né? O desfecho é trágico, né? E aí fica, então, o nosso alerta, né, Eduardo? Da importância de assumir isso muito cedo, passa por todas as fases que a gente sabe que as famílias vão passar, mas procurem ajuda, não é? Eu acho que a mensagem positiva dos filmes, né, e elas são muito fortes do ponto de vista afetivo, é a gente se colocar naquele lugar, né? Imagina para aqueles pais que conseguem entender essa questão, compreender, e eles fazem, então, todo o esforço que é possível para eles fazerem de deixar com que seu filho possa se desenvolver e ter qualidade de vida, né? Tratando seus filhos com respeito. O quanto que é rico, por exemplo, para a classe dos professores, a experiência do professor do menino que tinha dislexia, quando ele vê aquele menino se desenvolver daquela maneira, né? Então, a questão, quando aparece para a gente, qualquer criança dita problema, né, dentro daquilo que nós consideramos a norma, nós estamos ali diante de um desafio que é riquíssimo para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento enquanto seres humanos, né? Então, tu deixou muito claro e muito bom isso. A ideia aqui é que a gente pontue o quanto é importante a questão do afeto, a questão do respeito para com todos os atores desses processos, professores, educadores de forma geral, os pais, as crianças que passam por essas dificuldades e as pessoas, o quanto que foi rico para aquele menino do extraordinário, aquele outro menininho que via nele, por exemplo, lá ele dá a prova dele de ciências para o menino colar porque não sabia nada, né? E ele era extremamente... Isso, não estou nem me importando se eu vou ser expulso da escola aqui, pode aproveitar isso. Tu entende? Então, ele se entrega de coração para o outro. O Flint se entrega de coração e salva praticamente a vida daquela menina que estava depressiva já, também entrando num processo de autodestruição, né? E ele mostra para ela, embora ele mesmo não pudesse suportar depois. Mas a grandeza dessas experiências, né, faz com que a gente encontre em cada uma dessas situações, dependendo do lugar onde a gente vai se colocar, uma oportunidade riquíssima da gente ser mais feliz, da gente ajudar a construir um mundo um pouco mais justo, um mundo um pouco melhor, né? Onde todas as pessoas possam encontrar o seu lugar, possam se expressar à sua maneira, então possam desenvolver pontos de vista diferentes das determinadas situações que ocorrem na nossa vida, porque de verdade é isso que nos faz enxergar o outro, né? Entender a diferença do outro. Quando eu consigo me colocar, eu gosto daquela figura dos 6 que está no chão, né? E tem uma pessoa de cada lado e é um 6, para o outro é um 9, né? Então, a vida, ela se expressa em infinitas possibilidades, né? Nós aqui... Múltiplos olhares.
nós que eu acho que escolhemos uma maneira um tanto que binária de pensar, né? Para nós sempre ou é da esquerda, ou é na direita, ou está em cima, ou está embaixo. Para essas crianças que têm esse desafio, o mundo é gigantesco para eles e rico de possibilidades. Agora, eles têm um olhar sobre o mundo que nós ainda não conseguimos perceber. E eu acho que eles têm aí, na verdade, um grande aprendizado para trazer para todos nós que trabalhamos nessa área. Eu estou encantada com a tua fala, com o nosso bate-papo. Eu acredito que só veio a contribuir no intuito que é o nosso projeto, né, de levar toda essa reflexão, né, para toda uma sociedade que precisa, sim, urgentemente, né, pensar melhor nesse contexto especial das deficiências, né. Eu quero te agradecer imensamente, muito, muito obrigada pela tua participação e eu tenho certeza que teremos outras oportunidades, porque como eu comentei com a psicóloga Letícia, assunto é que não falta, né, Eduardo? Eu pediria, então, para tu te despedir do pessoal aí. Ok, eu te agradeço muito pela oportunidade, né? Foi realmente muito rico. Cada vez que a gente tem a possibilidade de debater sobre esse assunto, assim, nós temos um crescimento, temos um aprendizado, né? Desde que tu me fez o convite, a ideia era exatamente essa, assim, a gente tentar passar uma mensagem de positividade, né? Diante desse momento grave que nós estamos vivenciando na nossa sociedade agora. Um momento novo também, que também vai trazer muito aprendizado para a gente. E quero te parabenizar pelo teu canal. Eu vou compartilhar para todas as pessoas que eu conheço aqui. Parabéns por essa tua iniciativa, né? E fico à tua disposição para quando a gente puder fazer outras atividades, outros trabalhos, aí, inclusive na escola. Nós estamos juntos nessa caminhada. Muito obrigado. Obrigada, eu. E obrigada a todos que nos assistiram, compartilhem, né? E vamos fazer essa rede de inclusão, então, para chegar no máximo de pessoas possíveis. E pessoal, assim, apesar do distanciamento, então, não estamos sozinhos. O que precisarem, o que tiver na nossa, que nós pudermos ajudar, né? Mandem pelo e-mail, mandem aí nos comentários do canal, lá na página. Não se sintam sozinhos. Nós estamos aqui para apoiar e acolher, ok? Muito obrigada, então. Fiquem bem.